Agora, nós veremos um pouco de como a missão centrípeta e a missão do povo de Deus se revela em Israel e em nós, Israel espiritual, Israel da nova e eterna aliança, povo de Deus de todas as nações da terra, como essa missão de Deus se revela através dos profetas, estudando a partir do capítulo 8 do livro A Missão do Povo de Deus, alguns trechos dos profetas Jeremias e Isaías. Já lemos alguns de Ezequiel e agora vamos falar um pouco sobre Jeremias e a sua encenação com o cinto, descrita no capítulo 13 do livro do profeta Jeremias. Vemos aqui um símbolo do povo de Deus se ornando como o cinto ornou, veja, Deus se ornando do povo, da mesma forma que Jeremias se ornou do cinto. Veja bem, Jeremias capítulo 3, de 1 a 11. Perdão. Capítulo 13. Jeremias 13. Assim me disse o Senhor: vai, compra um cinto de linho, põe-no sobre os lombos, mas não o metas na água. Comprei um cinto de linho, segundo a palavra do Senhor, e pus sobre os lombos. Então, pela primeira vez, me veio a palavra do Senhor, dizendo: toma o cinto que compraste e que tens sobre os lombos, dispõe-te, vai ao Eufrates, esconde-o ali na fenda de uma rocha. Fui, escondi-o junto ao Eufrates, como o Senhor me havia ordenado. Passados muitos dias, disse-me o Senhor: dispõe-te, vai ao Eufrates, toma o cinto que te ordenei que escondesses ali. Fui ao Eufrates, cavei e tomei um cinto do lugar onde o escondera. Eis que o cinto se tinha apodrecido e para nada prestava. Então me veio a palavra do Senhor dizendo: assim diz o Senhor, deste modo farei também apodrecer a soberba de Judá e a muita soberba de Jerusalém. Este povo maligno que se recusa a ouvir as minhas palavras, que caminha segundo a natureza do seu coração e anda após outros deuses para os servir e adorar, será tal como este cinto, que para nada presta, porque como o cinto se apega aos lombos do homem, assim eu fiz apegar-se a mim toda a casa de Israel e toda a casa de Judá, diz o Senhor, para serem por povo e nome e louvor e glória, mas não deram. Perceba essas três palavras. Na verdade, 4. Povo, nome, louvor e glória. Um povo instituído para o louvor de Deus, para que o nome de Deus fosse conhecido entre todas as nações e para ser glorificado em todas as nações. Este povo não seguiu as ordenanças de Deus, ou seja, havia um mandato espiritual através da promessa de Deus a Abraão. Havia um mandato ético através da lei de Moisés. O povo não cumpriu esse mandato ético. Ninguém cumpriu. E por isso veio a condenação. O povo de Deus, vamos dizer assim, se ornou, como aquele cinto era um ornamento. Não era um cinto como a gente conhece hoje, mas era um ornamento muito bonito, que ficava exterior à veste e visível. Este ornamento, Jeremias, que era um homem bem rude,
desfilou com ele, as pessoas admiraram aquela roupa bonita, depois Jeremias escondeu, aquela roupa bonita apodreceu, e Jeremias andou com ela apodrecido, e as pessoas viram, e Jeremias disse: essa roupa apodrecida são vocês. Deus constituiu vocês como um cinto de linho muito bonito para ornar o seu nome, para enfeitar, para embelezar o seu nome, para abrilhantar o seu nome, para que o seu nome ele fosse conhecido através de vocês. Perceba, uma analogia bem interessante. Quando uma mulher, nossa esposa, ou nossa namorada, parente, enfim, ela veste um vestido bonito, nós não elogiamos necessariamente o vestido, nós elogiamos a mulher, porque o vestido ornou e aumentou a beleza dessa mulher. Da mesma forma, era aquele cinto, o símbolo de Jerusalém. Jerusalém tinha apodrecido e não era mais um ornamento bonito para Deus. Era um ornamento podre que para nada mais servia a não ser para ser extirpado, para ser castigado, para ser condenado. Israel apodreceu como aquele cinto de linho. Deus quer nos vestir em Cristo. Qual seria o cinto que não apodreceria? Pegando o sentido dessa parábola. Exatamente o cinto chamado Cristo Jesus. Este não apodrece. Qual seria o descendente que não iria pecar? Jesus Cristo, filho de José e de Maria, e como se convinha na época, filho de José, filho de Deus, o próprio Deus, que se fez homem. O exemplo do cinto. O povo de Deus deve ornar Deus como o cinto ornou Jeremias. Israel apodreceu como aquele cinto e Deus quer nos vestir, não com uma descendência de Abraão agora. Deus quer nos vestir em Jesus Cristo, para que se cumpra em nós o que está disposto em Jeremias 33. Leiamos. Nós vamos usar aqui uma tradução especial de Jeremias 33, que descreve da seguinte maneira. Você pode ler na edição revista e corrigida, e também, acredito, na nova versão internacional. Diz assim: eu purificarei de toda a sua maldade, os purificarei de toda a sua maldade, com que pecaram contra mim, e perdoarei todas as suas iniquidades com que pecaram contra mim, e com que transgrediram contra mim. E esta cidade me servirá de nome de alegria, de louvor e de glória entre todas as nações da terra que ouvirem todo o bem que ele faço, e espantar-se-ão e perturbar-se-ão por causa de todo o bem e por causa de toda a paz que eu lhe dou. Preste bem atenção nessas três palavras: alegria, louvor e glória. Alegria, louvor e glória. Nós fomos escolhidos para, sendo ornados por Jesus, sermos instrumento de alegria, louvor e glória de Deus. Amém? Abramos a palavra agora em Isaías capítulo 60. Deus vem. E esta
luz, ela é uma luz que magnetiza. A luz que magnetiza. Diz Isaías 60, dispõe-te e resplandece, porque vem a tua luz e a glória do Senhor vem sobre ti. O Deus está vindo para seu povo. Porque as trevas cobrem a terra, a escuridão os povos, mas sobre ti aparece resplendente o Senhor, e a sua glória se vê sobre ti. Deus está vindo para o seu povo. Deus virá e trará redenção a um povo que certamente não a merece. Tanto é que todos pecaram, não é? Mas que está disposto a arrepender-se e recebê-la. Como diz, né? As trevas cobrem a terra, a escuridão os povos. Mas sobre a igreja sacerdócio real resplandece a glória do Senhor. E desta feita o mundo corre para Deus. Veja quando está tudo escuro e surge um foco de luz. Não é algo que magnetiza? Não é algo que chama a atenção? Perceba quando vamos para um show. Tudo escuro e o palco lá cheio de foco de luz. E às vezes o foco numa pessoa só assim. Isso é o que podemos chamar de luz que magnetiza. E é por isso que Isaías diz, as trevas cobrem a terra, a escuridão os povos, mas sobre ti brilha a glória do Senhor. As nações caminharão para a luz, diz o verso 3. Os reis para o resplendor da aurora. Nós estamos falando a respeito dos filhos de Israel entre todas as nações. Os filhos espirituais de Israel entre todas as nações. Verso 4. Levanta em redor os olhos e vê. Todos estes se ajuntaram e vêm ter contigo. Teus filhos chegam de longe e tuas filhas são trazidas nos braços. Então o verás e serás radiante de alegria. O teu coração estremecerá e se dilatará de júbilo, porque a abundância do mar se tornará a ti, e as riquezas das nações virão ter contigo. A multidão de camelos te cobrirá, os dromedários de Midian e Efa, todos virão de Sabá, trarão o ouro e o incenso e purificarão os louvores do Senhor. Todas as ovelhas de Quedar se reunirão junto a ti, servir-te-ão os carneiros de Nebaiote, para o meu agrado subirão no meu altar, e tornarei mais gloriosa a casa da minha glória. Quem são estes que vêm voando como nuvens e como pombas ao seu pombal? Certamente as terras do mar me aguardarão. Virão primeiro os navios de Tarsis, para trazerem teus filhos de longe, e com eles a sua prata e o seu ouro, para a santificação do nome do Senhor teu Deus, do Santo de Israel, porque ele te glorificou. Verso 16 diz: Assim saberás que eu sou o Senhor teu Salvador, teu Redentor, o poderoso de Jacó. Verso 17 a 22 diz assim: Nunca mais se ouvirá de violência na tua terra, de desolação ou ruínas nos teus limites. Mas os teus muros chamarás salvação, as tuas portas louvor. Nunca mais te servirá o sol para a luz do dia, nem como o seu resplendor a lua alumiará. Mas o Senhor será a tua luz perpétua e teu Deus a tua glória. Nunca mais se porá o teu sol, nem a tua lua minguará, porque o Senhor será a tua luz perpétua e os dias do teu fruto findarão. Todos do teu povo serão justos, para sempre herdarão a terra.
serão renovos por mim plantados, obras das minhas mãos, para que eu seja glorificado. O menor virá a ser mil, o mínimo a nação forte. Eu, Senhor, ao seu tempo, farei isso prontamente. Ele vem com a adoração das nações. Ele vem dar paz a todo mundo. Todo mundo vai ficar, vamos dizer assim, nesse texto, cheio de temor, com o testemunho, o grande testemunho do Israel de Deus, da nova e eterna aliança. Isso não é apenas uma previsão, mas é uma convocação. Levanta-te e resplandece. O povo de Deus deve brilhar com a luz de Deus, viver esse magnetismo da luz salvadora de Deus em vidas sendo transformadas no presente. Deus trouxe a luz. Nós devemos fazer-a brilhar. Cantamos com frequência, brilha Jesus, né? Às vezes ouço uma voz do céu murmurando, brilhem vocês, por que vocês não brilham? Então, quando a gente brilha a luz de Deus, isso significa necessariamente que as pessoas conhecem o Evangelho através do que elas veem em nós, e não apenas a partir do que elas ouvem. Existe um testemunho ético e moral de nossa parte do Evangelho do sangue de Cristo que nos comprou na cruz. E isso atrai a aprovação. E isso foi testemunhado também com a própria vinda dos reis magos. Eles vieram a Jerusalém para conhecer a glória do Senhor, para conhecer o testemunho. E quando eles chegaram onde estava José, Maria e o menino, eles não pediram nem explicação. Eles apenas viram. Mateus capítulo 5, 14 a 16. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade situada sobre um monte. Nem se acendem uma candeia, a colocam debaixo de um cesto, mas no velador. Assim, ilumina todos que estão na casa. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens. Brilhe. Levante-se e resplandeça. Essa expressão é bem famosa em inglês. Arise and shine. Levante-te e resplandece. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. O amor, diz John Stott, não tem a necessidade de se justificar. Ele simplesmente se expressa por meio do serviço, sempre que vê necessidade. Sirva. Tome como exemplo de vida cristã o exemplo da igreja primitiva, o exemplo dos mártires que não amavam a própria vida, o exemplo de uma igreja que cuidava dos seus pobres e também dos pobres pagãos. Filipenses capítulo 2, versículo 14 a 16, transliterado um pouco para o que o autor do capítulo que nós estamos nos baseando coloca, diz assim, com grifos do autor: fazei todas as coisas sem queixas nem discórdias, para que vos torneis filhos de Deus irrepreensíveis, sinceros, íntegros no meio de uma geração corrupta e perversa, ou seja, brilhando no meio da luz, na qual resplandeceis como luminares no mundo, retendo a palavra da vida, para que no dia de Cristo eu tenha motivo de me orgulhar do fato que não foi em vão que corri ou trabalhei. Finalmente, lemos em 1 Pedro, capítulo 3, versículo 1 a 4. Vou pegar aqui.
o seguinte. O apóstolo, ele toma por exemplo o próprio testemunho do comportamento familiar. Perceba. Mulheres, sede vós igualmente submissas ao vosso próprio marido, para que, se ele ainda não obedecer à palavra, seja ganho sem palavra alguma por meio do procedimento da sua esposa. Mesma coisa que Paulo falou para Tito. Pedro agora fala de forma universal para a igreja. Tenha um padrão ético daquela mensagem evangélica que você recebeu, que as pessoas vão credibilizar você não apenas pelo que você diz, ou até sem você dizer nada. As mulheres sendo submissas aos seus maridos, ainda que ele não obedeça a palavra de Deus, vai ser ganho sem palavra alguma por meio do procedimento da sua esposa ao observar o vosso honesto comportamento cheio de temor. Que mensagem poderosa, né? O quanto o nosso testemunho é importante. Concluímos que, voltando para aquele primeiro texto, fala a respeito dos escravos ornarem, né? Tito 2, 2-9. Quanto aos servos, que sejam em tudo obedientes ao seu Senhor, dando-lhe motivo de satisfação, não sejam respondões, não furtem, pelo contrário, dêem em prol da toda a fidelidade, a fim de ornarem em todas as coisas a doutrina de Deus, o nosso Criador. Temos que ser o padrão, como diz naquele hino do Vencedores por Cristo. Seja minha vida o padrão naquilo que eu falar, no procedimento, o exemplo aos fiéis levar, na pureza grande e também na fé e no amor. Mas possa eu lembrar-me sempre que dependo de Ti, Senhor. Resumindo, Deus escolheu um povo para que pudesse iluminar, para que pudesse resplandecer a sua luz em todas as nações. Colocou esse povo no meio do mundo geograficamente. Colocou esse povo como o principal povo do mundo espiritualmente, nação sacerdotal, para que o seu nome e a sua glória e a sua majestade e o seu poder e a sua ética e a sua justiça e o seu amor fossem conhecidos em todas as nações, e para que o seu poder também fosse conhecido quando este povo, por não ter seguido os caminhos do Senhor, ter sido destruído pela mão poderosa do Senhor. Percebe? Então, Deus estabeleceu esse plano perfeito para que, percebemos que nem o povo de Israel nem nós temos justiça própria. Para que Jesus, o descendente de Abraão, esmagasse a cabeça da serpente, trouxesse a luz, a verdadeira luz, aqueles que estavam em trevas, resplandeceu a luz, Jesus Cristo, pudessem ser despertados por esse foco, pudesse ser magnetizado por esse foco de luz que é Jesus. E, sendo comprados por Cristo, somos cristãos, pequenos cristos, resplandecendo a luz. Nos apropriamos da palavra de Isaías, quando diz, levanta-te e resplandece, porque é nascida sobre ti a luz. As trevas cobrirão a terra, a escuridão cobrirá os povos, mas sobre ti brilha a glória do Senhor. Então, tem em você, cristão, vocacionado, missionário, o magnetismo da luz de Cristo. Eu gostaria que vocês, ao fazerem a leitura, não deixem de responder as perguntas que estão na página 175, 4 perguntas bem relevantes. Primeira pergunta.
Alguém já disse que enquanto Deus queria que a vida de seu povo despertasse perguntas, a igreja de hoje só desperta suspeita. Que tipo de pergunta você acha que as pessoas estão fazendo enquanto observam sua vida e a vida da sua igreja? 2. Quem são os de fora em relação à sua comunidade? De que forma você acha que estão buscando a Deus? De modo consciente ou não? O que a oração de Salomão nos ensina sobre como devemos orar por eles e viver em relação a eles? De que maneira a imagem de Deus vestindo Israel como... Pergunta 3. De que maneira a imagem de Deus vestindo Israel como se essa nação fosse uma veste, afeta sua compreensão como cristão da importância do que se chama fidelidade pactual. Fiz um pacto com Deus, tem que ser fiel a esse pacto. E o 4. Jesus provavelmente tinha Isaías 58 a 60 em mente quando descreveu seus discípulos como luz do mundo e disse, resplandeça a vossa luz. Leia Isaías 58. Como um todo, mas observe os versículos 8 e 10 e reflita na natureza radical do que isso significa hoje. Amém? Deus os abençoe e estou repassando para vocês em PDF os textos das próximas aulas.